Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Lúcia Tavante, jornalista e apresentadora do programa Poder e Política, um espaço que promove reflexão, diálogo e aproxima a política do seu cotidiano, sempre com ética, transparência e responsabilidade jornalística. Hoje nós temos a honra de receber o deputado estadual Itamar Borges. Natural de Santa Fé do Sul, cumpre seu 4º mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Reconhecido pela atuação no agro, empreendedorismo, saúde e defesa das santas casas e hospitais filantrópicos. Em nossa conversa de hoje, queremos conhecer mais as linhas de atuação do deputado, entender como elas impactam a vida das pessoas, a sua e a minha, e saber dos seus planos para as eleições de 2026. Deputado, é um prazer recebê-lo em nossa TV, especialmente em nosso programa Poder e Política. Lúcia, eu que agradeço, um privilégio, né, estar aqui com você, que é essa referência da comunicação há tanto tempo e que prestigia com esse programa Poder e Política agora a nossa Catanduva, a região, os internautas e todos que acompanham. E poder bater esse papo, falar, eu assisti aqui a participação do prefeito Padre Osvaldo, uma bela entrevista falando do trabalho dele, das perspectivas, também na sequência você fez com o vice-prefeito Cláudio Romaioli, o Claudinho, nosso amigo parceiro, e eu fico feliz de estar aqui batendo esse papo, até porque eu tenho um vínculo muito próximo com o Catanduva, que começou com a família Vignoli, com o Geraldo Vignoli, com o Marco Vignoli, que são grandes parceiros e que a gente tem trabalhado juntos em prol de Catanduva e da região. Nós que agradecemos. Eu começo perguntando, o senhor foi prefeito de Santa Fé por 3 mandatos. Atualmente está no seu 4º mandato na Assembleia Legislativa. O que é a sua vivência local no município de Santa Fé, aquele olho no olho, o face a face, né? Aqueles problemas encontrados diariamente, né? Concretos, reais. O que o senhor levou dessa vivência para dentro da Assembleia? Olha, Lúcia, Deus, a minha família, a vida, as pessoas que sempre me apoiaram, me permitiram que eu, com 20 anos de idade, me tornasse vereador em Santa Fé. E essa oportunidade de ser vereador foi rica demais no aspecto de conhecimento, de viver aquele lado. Logo na sequência, com 24 anos de idade, eu fui prefeito, muito jovem ainda. E aí foi uma outra oportunidade única. E depois eu fui mais 2 vezes prefeito. E agora estou no meu 4º mandato de deputado, 8 mandatos. Tive o privilégio de trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente como secretário adjunto, coordenando o programa Município Verde Azul em todo o estado de São Paulo. Tive o privilégio de trabalhar no Congresso Nacional com o Michel Temer, na liderança do meu partido, trabalhar na Assembleia Legislativa, na liderança do MDB, meu partido também, e tive o privilégio de ser secretário de Estado da Agricultura, aliás, junto com o Marco Vignoli, que era secretário de Desenvolvimento Regional, no governo Dória e Rodrigo Garcia, aonde tivemos uma oportunidade única de aprendizado e parceria com os municípios. E aí, quando você pergunta o que isso influenciou, desde a questão de ser prefeito até agora, influenciou em tudo. É a base, me deu a base que eu trago em toda a minha atuação parlamentar, na minha atuação na vida pública. Como vereador, viver mais de perto a realidade do cidadão, das pessoas, fazer a interlocução do cidadão com o prefeito, com o município, legislar, fiscalizar. Como prefeito, você vira um clínico geral. Você é assistente social, você vira engenheiro, você vira médico, você vira pedreiro, você passa a entender um pouco de tudo. E você passa a entender de pessoas, você passa a viver com a necessidade das pessoas, você aprende a eleger prioridade, aprende a cuidar mais de quem precisa, dá o foco da gestão. O papel do poder público é isso, é olhar para quem precisa e estimular quem vai contribuir para o desenvolvimento da cidade. E isso me trouxe, por exemplo, você citou aí
a minha atuação em defesa das santas casas e hospitais filantrópicos. O que me levou para ser esse parceiro, para presidir a frente parlamentar de apoio às santas casas e hospitais filantrópicos, foi a vivência que eu tive como prefeito em Santa Fé do Sul. Nós vamos ter um bloco voltado somente para a saúde. Que bom. E aí, assim, foi também as oportunidades que tive. Eu, como deputado, Lúcia, destino 90% dos recursos que cabe a mim indicar ou para a saúde ou para o social. É esse o foco. Porque eu também aprendi que as entidades sociais, assistenciais, elas substituem o papel da prefeitura. Ela vai lá fazer aquilo que era dever do poder público. Por isso que você precisa estimular, apoiar. Como prefeito eu fiz e como deputado eu destino emenda, recursos para ajudar no funcionamento, na estruturação, no dia a dia dessas entidades. Eu fico muito feliz de ter isso como foco no meu mandato. Qual dos dois papéis o senhor acha mais desafiador? De quem articula ou de quem executa? Os dois são desafiadores e os dois são necessários. Porque sem articulação, você dificilmente terá a execução. E eu atuo muito nessa questão da articulação, na questão de legislar, de intermediar, de ser o advogado. O deputado, Lúcia, ele é o advogado do prefeito, o advogado da cidade, o advogado do município. É o que vai lá defender e buscar o apoio que o município precisa, que o vereador, que o prefeito. Tenho feito isso com o Padre Oswaldo, com o Cláudio Romaioli, sempre de mão dada com o Vignoli. Nós temos trazido para cá importantes conquistas e para toda a região e para todo o estado de São Paulo. Nós temos para todas as cidades. Aqui, por exemplo, e em muitas outras cidades, tivemos recentemente na FATEC anunciando novas vagas, novos cursos, na ETEC a mesma coisa. Tivemos aqui com o secretário de Parcerias anunciando a interligação de um lado da cidade com o outro sobre a rodovia, criação de 2 passagens, um investimento de mais de 80 milhões de reais que serão feitos aqui em Catanduva e que vai beneficiar toda a região. Orçamento estadual? Orçamento estadual, da parceria, de concessão, da concessionária. E também, Lúcia, nós tivemos a conquista recente, um projeto que o Marco Vignoli entrou lá atrás, que depois ele me convidou para eu participar junto, e eu junto com o Vignoli trouxemos até agora, e Catanduva é município de interesse turístico. Também é um outro bloco. Outro painel. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre o agronegócio, que eu sei também que lhe interessa muito, né? Hoje, o agro é considerado o motor da economia paulista? Da economia paulista, da brasileira, é a locomotiva, é o motor, é o que puxa. São Paulo tem menos de 1/3 do território do Mato Grosso. E São Paulo, hoje, exporta produção maior do que o Mato Grosso. Por quê? Com menor área, pela tecnologia, pelos investimentos em ciência, em pesquisa, pela logística que tem de recepcionar os produtos e exportar, pela força que tem na produção do etanol, do álcool, do açúcar, do combustível do futuro. Então, nós temos avançado muito. A pecuária em São Paulo tem crescido muito, e não em grandes extensões, mas em confinamentos, em pontos aqui mesmo na região, nós temos grandes confinamentos. Um dos maiores está aqui em Altair, um dos maiores do Brasil, está aqui. Temos aqui em Barretos um outro grande confinamento, aqui em Catanduva temos. Então, o agro faz a diferença, permite a circulação de recursos, o equilíbrio da balança comercial, permite que a gente possa desenvolver o país e se destacar lá fora. Hoje o Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil é que alimenta o mundo, e o Brasil, em menos de 10 anos, até 2030, o Brasil hoje, ele alimenta 1 bilhão de pessoas, o que se produz aqui. Até 2030, Lúcia, nós vamos alimentar 2 bilhões de pessoas.
Nós vamos dobrar. Sabe quanto mais de área nós vamos ter que usar para isso? Nem 1 metro. Com a mesma área, com tecnologia, ampliação da produtividade, vai fazer a diferença. Aliás, eu, como secretário de Agricultura, e aí o Vignoli, que era o secretário de Desenvolvimento Regional, teve uma participação importantíssima, criamos um programa com o apoio do governador de apoiar os municípios. E nós levamos motoniveladora, pá carregadeira, reta escavadeira, trator, implemento, recuperação de estrada vicinal, viatura para segurança no campo, cozinha e alimento para capacitar pessoas da área rural e da cidade, para todas as cidades. Aqui com o Padre Osvaldo, em Catanduva, tivemos importantes conquistas que o Padre Osvaldo lutou e nós apoiamos nessa área e em tantas outras áreas. Então eu estou muito tranquilo de dizer do agro, até porque eu sou filho de produtor rural, eu sou produtor rural e sei o quanto o agro faz a diferença na vida das cidades, do estado de São Paulo, do Brasil e, é claro, do mundo. Em contrapartida, deputado, o agro ele é alvo de críticas quando, vamos dizer, nós falamos em sustentabilidade, né? Eu li uma matéria no mês passado que parece que houve uma audiência pública em Brasília sobre políticas ambientais. Não vou me lembrar agora o nome do expositor, mas ele dizia que São Paulo vive hoje a maior crise histórica do meio ambiente e que o agro usava dados passados, né, para, vamos dizer assim, ter a sua performance ambiental. Como a gente conseguiria essa expansão do agronegócio e também a preservação do meio ambiente? Isso já acontece, não é verdade quando dizem que o agro é destruidor do meio ambiente, que ele impacta negativamente no meio ambiente. Isso é uma narrativa de ativistas extremistas que acabam colocando de uma forma equivocada e deturpada. E eu vou te dar alguns exemplos. Aqui em São Paulo, eu mesmo como secretário defendi isso, nós recuperamos as nascentes. Temos um programa de recuperação de todas as nascentes. Então, São Paulo, todo dia tem uma nascente nova que aflora, que é recuperada. Então, não é verdade que São Paulo está prejudicando o meio ambiente, ele está recuperando o meio ambiente. A cobertura vegetal em São Paulo, nós criamos um programa na secretaria, quando fui secretário, e ele continua até hoje, com o governador Tarcísio, com o vice Felício Ramute, com a equipe da secretaria, que é de ampliar a cobertura vegetal no estado de São Paulo. Todo ano, São Paulo amplia em 3% a cobertura vegetal. São Paulo é o estado exemplo no Brasil de cobertura vegetal. Tem desmatamento, tem crime, tem excessos? Tem, mas isso é uma minoria e tem que punir, e tem que combater, como tem em outros estados, em outras situações. Mas tanto os produtores rurais de São Paulo como do Brasil inteiro, são eles os que mais preservam e conservam o meio ambiente. Se nós temos problemas, às vezes mudanças climáticas, algum tipo de problema, se tem uma culpa que São Paulo não carrega é de desmatamento, porque nós crescemos a cobertura. Se tem uma culpa que São Paulo não carrega é a de interromper nascentes, e sim de resgatar nascentes. E assim sucessivamente. Um outro programa que nós criamos é o de reservação de água. Para quê? Para que em períodos críticos de seca nós tenhamos as propriedades rurais, as cidades com reservação de água que não prejudique o abastecimento. E um outro investimento que está sendo muito importante, começou no governo anterior e continua com o governador Tarcísio, é o programa de saneamento básico, resolvendo muitos problemas. Nós temos cidade, por exemplo, como Bauru, que não trata esgoto. Nós temos Guarulhos, que não trata esgoto. E tudo isso vem para os rios, né? O Tietê, em São Paulo, nos últimos anos agora, reduziu a mancha de esgoto em 30%. Então, está sendo feito um trabalho. Então, quando se acusa São Paulo de infringir o meio ambiente, não é verdade. Pode sim ter um ou outro caso que é isolado
e o próprio poder público atua para combater isso e para preservar, tanto o municipal como o estadual, e acredito também, com certeza, não acompanha de perto o próprio federal. Os grandes players do agronegócio, eles avançam em tecnologia, avançam na logística, na exportação. E aí, em contrapartida, nós temos os pequenos produtores que ainda sofrem com o crédito, com a falta de infraestrutura. Como que a gente pode deixar o agronegócio mais incluso? Ampliar algumas coisas. Quando eu estava como secretário, nós criamos o crédito para a agricultura familiar, que é o FEAP, que é o Fundo de Expansão da Agricultura Pequena, do pequeno produtor. E ali você empresta recurso sem juro, ou quando tem algum custo, é um custo baixíssimo, com carência para pagar e para frente, e isso estimula, porque o pequeno produtor, muitas vezes, ele não tem acesso ao crédito. Uma outra situação que nós criamos é o seguro rural, para proteger o produtor que planta e tem algum acidente, alguma intercorrência, e ele não tem o produto para vender. E aí o seguro rural vai lá e cobre aquilo para ele não ficar desassistido. Além disso, São Paulo investe muito em logística. Eu como secretário, fizemos 5.000 quilômetros de recuperação de estrada rural, e é um programa contínuo, fora as estradas vicinais, e São Paulo é tido hoje das 20 melhores rodovias, 18 é do estado de São Paulo, é o estado com maior infraestrutura logística, mas ainda temos sim uma outra situação que vem sendo enfrentada e melhorada. Então essa questão da logística com o programa Melhor Caminho melhorou muito. Nós criamos um programa, Lúcia, que isso ajudou muito o produtor rural também, que é o endereço no campo, que é dar endereço às propriedades. Aqui passa de 500 propriedades em Catanduva, que nós demos o endereço. Hoje o produtor rural sai da sua casa, compra alguma coisa numa loja ou precisa receber alguma coisa na sua casa, ele deixa o endereço, localiza, não precisa mais aquela explicação, na terceira paineira, no segundo mata-burro, na segunda porteira você entra à esquerda. Agora você tem o acesso pelo Google Maps, por as mais diversas plataformas, nessa forma. Então, tem sido feito investimentos importantes e o grande produtor e o médio produtor têm vida própria, ele vai à frente, e o foco do poder público tem que ser o olhar para o pequeno, para a agricultura familiar. Até porque essa garante a subsistência de muitas famílias, de uma grande parte, porque as grandes propriedades têm tecnologia, tem máquina, tem inovação, cada vez menos mão de obra. Pega a usina, as canas-de-açúcar, o que foi acontecendo. Mas vai tendo outras alternativas. E aí entra um papel importante, Lúcia, da FATEC e da ETEC, que o Padre Osvaldo, o Claudinho, o Vignoli e eu estamos fortalecendo aqui em Catanduva e na região, que é oferecer oportunidade de formação, de capacitação e de inserir. Nós vamos criar agora aqui 2 cursos novos na ETEC, os 2 voltados para o agro. Um sobre agronegócio, que é para gestão de propriedade, conhecimento, e o outro de tecnologia de informação, para automação no agro. Esses maquinários, essas administração do fluxo das propriedades, a previsão de colheita daquilo que você planta, hoje cada vez mais ter menos risco e dar mais resultado para o produtor. Entendi. Deputado, sobre o tarifaço dos Estados Unidos, aí a gente encerra esse bloco, o senhor acha que isso pode impactar na venda dos nossos produtos, obviamente, mas também pode abrir uma outra oportunidade, um outro caminho? Num primeiro momento, Lúcia, a preocupação é que o impacto seria muito doído. Graças a Deus, esse impacto foi suave, no aspecto de prejudicar o produtor, prejudicar a indústria, prejudicar o país de um modo geral, o próprio estado e os municípios. Nós temos preocupações grandes. Aqui em Catanduva temos café importante, temos outros produtos importantes, a laranja, as cooperativas, a cana, o açúcar, o álcool. Tudo isso é preocupante para nós, mas
graças a Deus, e à força do produtor, a participação do governo Tarcísio, o próprio governo federal também exerceu um papel importante nessas tratativas de abrir oportunidades e de garantir colocação de produto. Por exemplo, a carne que os Estados Unidos importava nossa e que parou de importar porque taxou em 50%. Nós estamos levando o dobro do que mandava os Estados Unidos para o México, que não recebia. Então, esse é um exemplo. E assim tem acontecido com outros produtos. Alguns produtos, como o suco de laranja, a própria indústria americana pressionou e voltou no ponto. Ainda temos alguns problemas na questão da laranja, que é o insumo, que é o xarope que é utilizado para perfume, para uma série de situações, para medicação. Esse está caro para ir para lá, mas eles precisam. Então, eu acredito que isso vai encontrar um ponto de equilíbrio nesse aspecto. O café não sentiu, está indo bem, e temos aí um peso em alguns setores, que eu destacaria, por exemplo, o setor de madeira. O setor de madeira está sentindo um pouco esse impacto, porque nós tínhamos uma exportação importante de placas de madeiras processadas para os Estados Unidos, e que isso está impactando. Inclusive, eu tive reunião com o sindicato, com a Duratex, com a Eucatex, com grandes empresas e com as pequenas, para dialogar com o governo, para buscar uma alternativa. E aí o governo, tanto estadual como federal, criou medidas de linha de crédito, de subvenção temporária, para dar o tempo para aquela segunda colocação que você fez, que é para ir se ajustando em outros mercados, se for necessário. Eu acredito que em breve essa questão, eu confio, né? E quem pode dizer é só Deus, que em breve Estados Unidos e Brasil vão encontrar um ponto de equilíbrio e vai voltar a ter a relação de consumo como era antes. Mas independente disso, a luta já está forte na busca de novas alternativas para que você não fique dependente e corra esse tipo de risco quando tem alguma situação como essa. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais da nossa conversa com o deputado estadual Itamar Borges. Fique com a gente. Bora acabar com essas dores, bora ter mais qualidade de vida. É claro que eu tô falando dos produtos do Mundo Raiz, produtos naturais que, ó, tem mudado a vida de muita gente por aí, é claro, pode mudar a sua também. Mas, ó, não é só isso não. Tô falando de qualquer produto, tô falando dos produtos do Mundo Raiz, que tá com uma promoção, uma oferta exclusiva para você. É isso mesmo, já pensou? Você adquirir qualquer produto do Mundo Raiz? Olha só, aqui tem vitamina de A a Z, tem mega ômega 3, tem B12, tem até para você que quer dar aquela apimentada na relação, Energy Sex. Gente, vamos aproveitar porque qualquer produto na compra de 2, você leva o terceiro de graça. É isso mesmo que você ouviu, na compra de 2, você leva o terceiro
de graça, mas é para você que vai ligar agora, viu? É que vai ligar no 17 997 77 0753 ou entra no site também www.mundoraiz.com.br e aproveita que essa oferta é exclusiva para qualquer produto do Mundo Raiz. Vem aproveitar, Mundo Raiz, produtos naturais. Todo mundo fala sobre o futuro, mas o futuro não acontece amanhã. Ele começa todos os dias, com o que a gente acredita, com o que a gente transforma. A mudança climática é real. Impacta nossas florestas, águas, alimentos. Já estamos enfrentando essa emergência. Já fizemos muito. Mas este é um chamado para avançarmos ainda mais. E é por isso que a ciência importa. Para fazer do conhecimento um caminho e da agricultura uma resposta. Essa é a hora de unir forças. Somos a Embrapa. E essa é a nossa jornada pelo clima. Na BR8 TV, a qualidade é a nossa marca registrada. Oferecemos uma programação rica e variada, com programas como Uma Viola na Cidade, Rene Malheiros Entrevista, Cuiabano Lima e muito mais. Somos a única emissora local com transmissão HD em Rio Preto e mais de 8 cidades da região através da Claro TV pelo canal 527, além do canal 27. Se você é produtor de conteúdo, traga seu programa. Venha fazer parte da BR8 TV e alcance um público qualificado. Seu programa também será exibido através do site br8news.com.br. Junte-se a nós e transforme seu conteúdo em sucesso. BR8 TV. Abrimos esse nosso bloco agora falando sobre saúde, deputado. Eu já inicio esse diálogo nosso dizendo que eu sou defensora do SUS. Eu admito que temos muitos problemas em relação à saúde pública, mas eu também acredito que o que falta são gestores, são pessoas capacitadas, são pessoas que leem realmente a cartilha do SUS para fazer uma boa gestão. Ou pessoas que são colocadas lá por cargos políticos, que eu acho que é verdadeiramente um crime, né? Então, eu acredito muito no Sistema Único de Saúde. O senhor é uma figura também muito ativa, como o senhor já disse, participativa em prol das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos. Eu lhe pergunto muitas dessas instituições, chega no final do mês, a conta nunca fecha, né? Conversa com alguns prefeitos, eles dizem que sempre o município precisa colocar mais verba, porque nunca dá do governo estadual, do governo federal, e às vezes eles acabam mudando o orçamento de algumas secretarias para cobrir a Secretaria da Saúde. E também fiquei sabendo que algumas instituições, elas não fecham porque, olhem bem, nossos amigos e amigas, as emendas parlamentares de vocês beneficiaram essas instituições que estavam à beira de fechar. Isso procede? Olha, Lúcia, algumas coisas procede hoje, algumas coisas procedia e vem evoluindo. E aí eu te separaria alguns pontos. É real que as emendas parlamentares ajudam muito, até porque quando nós aprovamos na Assembleia, nós dissemos o seguinte: obrigatoriamente 50% da emenda do deputado tem que ir para a saúde. Então, com isso, você amarra a garantia tanto para o município isso é como uma para os resolução hospitais. Uma lei estadual que o recurso que o deputado tem para destinar para o município, metade tem que ir para a saúde. Então, com isso, você amarra a garantia tanto para o município como para os hospitais. Uma lei estadual que o recurso que o deputado tem para destinar para o município, metade tem que ir para a saúde. Então, com isso, você amarra a garantia tanto para o município
Ele tem que escolher a cidade, o hospital que ele vai arrumar. Depois foi tão bom isso que também reeditou no Congresso Nacional. A emenda dos deputados federais também tem sido assim. Então, isso garante esse recurso para a saúde e ajuda muitos hospitais. Mas nós temos duas situações. Você falou de município e você falou de Hospital Filantrópico Santa Casa. Uma coisa é o Hospital Filantrópico Santa Casa, outra coisa é o município. São orçamentos distintos e situações distintas. Sobre os hospitais, eu coordeno a frente das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, sempre lutamos. Sou autor do projeto que criou o programa Pró Santa Casa, que é um programa que dava 20% até 50% de reajuste na tabela SUS para ajudar essas Santas Casas que cumpriam metas, e isso ajudou muito as Santas Casas. Mas as Santas Casas, desculpa interromper, mas as Santas Casas e hospitais, eles são geralmente 100% SUS? Quase 100%, a maioria, 90%, tem um pouco de plano de saúde e alguma coisinha particular. Aliás, você não pode receber SUS se você não tiver, no mínimo, 60% de SUS dentro do seu hospital. Então, você tem hospitais grandes aí que são só privados que não pode receber. E aí, nós temos uma situação com relação às Santas Casas. Nós começamos agora com o governador Tarcísio e com o secretário Eleusis Paiva o programa Tabela SUS Paulista. Você falou no início uma coisa que é real. O SUS é o melhor e o maior programa de saúde do mundo. Justo, visualiza todo o sistema, só que ele remunera pouco. A remuneração é baixa, abaixo daquilo que custa. E aí nasceu a Tabela SUS Paulista. Uhum. A Tabela SUS Paulista, Lúcia, veio acabar com aquilo que você colocou na sua pergunta, que é o déficit das Santas Casas. De hoje para frente, as Santas Casas estão equilibradas. Estão recebendo o que realmente, o mesmo valor que um plano de saúde paga, esse complemento que o Estado dá para a tabela SUS, ele se equipara. Portanto, hoje equilibrou o dia a dia dos hospitais. E está fazendo mais, dando oportunidade para os hospitais ampliar os seus serviços e a oferta de serviços. E quando amplia, você também enquadra, não há restrição nesse aspecto. E está fazendo mais. Está fortalecendo os pequenos hospitais e autorizando que eles criem serviços que eles não tinham e até reabrindo. Ontem, eu sou, além de ser presidente da Frente Parlamentar, das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, eu sou da Comissão de Saúde da Assembleia. Ontem, nós tivemos em São José do Rio Preto a reunião de toda essa região, 102 municípios que compreende Catanduva, toda essa região. Lá onde estavam representantes do Padre Albino, do Hospital de Base de Rio Preto, de Santa Casas da região, onde deliberamos lá sobre essa questão da tabela SUS Paulista e agora da regionalização. Uhum. A regionalização vai permitir ainda mais um melhor serviço e uma estruturação. Por exemplo, ontem estava lá o prefeito Dedé de Ariranha, e lá ele tem um hospital que foi fechado. E aí ontem lá estabeleceu parceria de apoio para que ele reabra o hospital. A DRS já disse o que tem que fazer, ele vai ter que trocar o telhado, vai fazer um investimento lá de aproximadamente R$1 milhão, organizar a estrutura, e aí vai credenciar o hospital para vir atender ambulatório, urgência e emergência, para atender pequenas cirurgias e que não precisa vir para o Padre Albino, para outro hospital, para outra cidade. Baixas complexidades. Então, tudo isso é fruto desse trabalho da regionalização. E para os municípios, aí pulando para o lado dos municípios, nós temos o PABinho. O que é o PABinho? É um programa de atenção básica. O Estado dava para cada município R$10 por habitante, para o município utilizar no seu recurso da saúde. Porque é real, cada vez mais o município gasta mais na saúde. Por quê? Porque cada vez mais a expectativa de vida aumenta, a longevidade está aí se estendendo. Nós temos hoje pessoas, graças a Deus, vivendo mais, e tudo isso cria um peso na saúde, porque você acaba tendo uma extensão de atendimentos que às vezes você tinha no menor tempo. E isso está permitindo agora que os municípios olhem para a saúde com mais valor e orçamento
e nós estamos tendo uma redução de nascimento. Então, as escolas estão diminuindo, a educação está diminuindo. Por quê? Porque a população está envelhecendo e cada vez menos filhos, cada vez mais controle nesse aspecto. Então, você passa a ter um equilíbrio orçamentário nesse aspecto. E o que o governo fez agora com o Pabinho, numa luta nossa de deputados, com o doutor Eleuso, com o governador Tarcísio? Aumentou de 10 para até R$60 por habitante. Mais do que 5 vezes aquilo que era o valor. Isso com metas para cumprir. O município que recebe menos recebe 40 e ele tem que cumprir metas para chegar a 60. Isso incrementou o orçamento dos municípios e está ajudando um pouco, não é ainda tudo que precisa, mas melhorou. Então, acho que essas ações têm sido importantes. Eu sou um defensor da saúde e estou comemorando muito a regionalização, a tabela SUS paulista, o novo valor de remuneração dos municípios e outras ações. Leitos hospitalares. Nós ampliamos leitos hospitalares nos últimos 3 anos, 7 mil novos leitos hospitalares no estado de São Paulo. O Padre Albino tem ampliado a sua estrutura, o Hospital de Base ampliou. Dia 4, agora, o governador inaugura um novo hospital em Mirassol, com 250 novos leitos. Então, tem surgido. Ariranha vai reabrir o seu hospital, Urupês ampliou o seu atendimento, não fazia parto, passou a fazer parto, agora lá em Urupês. Novo Horizonte está melhorando. Cada um dos hospitais aqui, Itabapuana, Pindorama, todas essas estruturas de saúde estão se ampliando e isso vai fortalecer, com certeza, ainda mais a oferta de saúde, encurtar o tempo, uma outra luta, encurtar os tempos de exame, encurtar o tempo de fila, agilizar esses atendimentos. A gente fala isso enquanto, o senhor está comentando enquanto governo estadual, né? Toda essa celeridade, vamos dizer assim. O senhor tem mais ou menos ideia de quanto que é o repasse do governo federal para esses hospitais? O governo federal, na verdade, ele repassa para o estado, que repassa para o município. É um triplo convênio aí. Sim. Então, o Ministério passa para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde convenia e passa para os municípios. É um fundo municipal? É um fundo, né? Fundo de saúde. Fundo de saúde. E esse recurso que vem para os hospitais do Ministério da Saúde é proporcional para todo o país, é o mesmo. E que não reajusta há muito tempo. E aí foi onde nasceu a tabela SUS paulista. O governo federal lançou agora alguns programas novos de mais especialista e etc., que isso está ajudando os municípios a receber recursos para contratar médicos especialistas, profissionais de especialidades em saúde bucal, em saúde geral, enfim. E tudo isso tem sido importante. Eu acho que é uma somatória nesse aspecto. Nós vamos agora para o nosso quarto bloco, falaremos sobre turismo e desenvolvimento local. Deputado, eu vou até lhe contar uma observação que me fizeram, pessoas do meu convívio pessoal dizendo: Lúcia, para de ficar falando sobre o MIT. Eu falei, meu Deus, como que eu não vou falar agora com o MIT, com o coautor, né, desse título de município de interesse turístico? Na realidade, eu acho que me empolguei demais com esse título, até mais do que algumas autoridades na cidade, com algumas lideranças políticas aí. Uns dizem que não vai servir para nada, porque Catanduva não é uma cidade, não é propícia a ser uma cidade turística, né? Então, cada um aponta o seu ponto de vista. E eu trago, assim, um outro olhar, né? A gente sabe que é de interesse turístico, mas a gente sabe também que vai vir uma verba anual, né? Para que a cidade possa se estruturar, né? Possa fomentar o turismo, gerar renda, novos empregos, né? Nós vamos ter uma visibilidade institucional e política
E eu comentei até com o vice-prefeito, será que não estava na hora, né? Não era uma crítica, mas assim, será que não estava na hora da gente começar a sair dessa zona de conforto, pegar um projeto legal, bater na porta lá da iniciativa privada, dos grandes empreendedores, dizer, olha, o projeto está aqui, Catanduva é essa, nós temos um clima maravilhoso, eu falo que Catanduva é uma cidade praiana sem praia. Quer dizer, o apelo, o leque, né, que se abre no turismo, como grandes resorts, apelo familiar, grande apelo familiar, parques temáticos, né, parques aquáticos. Assim, será que sou eu que estou vendo essa possibilidade de Catanduva realmente se tornar turística? Ou as pessoas que estão sendo mais negativas, elas estão mais pé no chão? Lúcia, as pessoas que estão negativas... tem algumas razões, ou porque é contra, ou porque quer falar contra, ou porque não entende ou não enxerga a realidade. Eu vivi isso na pele. Eu fui prefeito de uma cidade que ela não era turística e que ela se tornou turística. Santa Fé do Sul era uma antes de ser instância turística. Ela se tornou outra depois de instância turística. Quem fala que não vai servir para nada, que vai atrapalhar, me perdoa. Precisa estudar um pouco mais e olhar um pouco mais para essa área. Porque o turismo, ele só ajuda. Investir em turismo e ter o título de município de interesse turístico e ter os recursos, só vai agregar. Só vai ajudar com que isso evolua. Não tem como não ser diferente. E Catanduva já tem alguns atrativos, já tem o seu potencial. Tem os seus eventos. O Padre Oswaldo, como prefeito, criou muitos. Geraldo Vignoli, como prefeito, criou. Continua criando agora. E aliás, você falou, o projeto é de autoria do Marco Vignoli, que depois eu incorporei a convite dele. E trabalhamos até agora, uma luta minha e do Vignoli e do Padre Oswaldo. Se não fosse o Padre Oswaldo agora também não teria resolvido. O Claudinho Romaioli ajudou muito nisso também, a equipe, a assessoria do Padre Oswaldo. E a cidade se tornou MIT. E com isso, além de ela ganhar o status, o destaque, ela ganha outras coisas. Você citou uma situação aí. Não está na hora de bater na porta da iniciativa privada? Aí eu te falo. Sim, abriu essa porta. Por que abriu essa porta? Porque com o título de município de interesse turístico, a iniciativa privada vai ter acesso a crédito subsidiado voltado para o desenvolvimento do turismo, Exato. Que não teria antes. E isso vai potencializar e possibilitar investimentos na cidade. Investimentos é a curto prazo, médio prazo? Não, é médio, longo prazo. Mas os frutos acontecem, as coisas acontecem. Quanto mais... E outra, com esse recurso você vai trabalhar com o comércio, trabalhar com os comerciantes, com os comerciários, com o serviço oferecido, melhorando ainda mais a qualidade, o receptivo, a hospitalidade, tudo isso é um conjunto. Eu falo uma coisa, que o turismo só é bom para o turista, a cidade só é boa para o turista se antes ela for boa para o seu morador. E é isso que nós temos visto. Catanduva se preparou para esse momento, chegou aqui e ela está pronta para usar essa oportunidade e transformar isso em emprego, renda, desenvolvimento. Pode ir em qualquer cidade que se tornou instância turística e olha o antes e olha o depois. Olha os municípios. Eu sou autor, só agora desses que aprovaram, de 18 projetos que se tornaram MIT agora. Nós tínhamos outros tantos. Os municípios que são municípios de interesse turístico, você pega exemplos, Três Fronteiras, criou um parque lá no lago para camping, para eventos, que está bombando de fluxo. Santa Clara recebeu um parque náutico, um clube náutico, com tobogãs, com estruturas todas, que recebe por final de semana 4, 5 mil pessoas. Você vai em Rubinéia, novos investimentos de chácaras, de loteamentos na beira do rio, que leva pessoas de outras cidades para ir para lá. E é isso que vai acontecer. Aqui nós temos potencial de chácara, potencial de eventos, potencial de tantas coisas que vai fluir. A própria saúde está integrada. Quando você fala de saúde, você tem o fluxo dos pacientes,
porque Araçatuba é referência regional. As pessoas vêm de outra cidade. Você, com essa questão de turismo, você pode preparar a estrutura de pessoas, de estrutura receptivo para poder potencializar ainda mais que essas pessoas que vêm usar a saúde aproveite essa vinda para a saúde e conviva com os atrativos da cidade, né? Olha o exemplo de Olímpia. Exatamente. Olha a Olímpia aqui do lado. Nós temos Olímpia aqui que eu sou autor do projeto de Olímpia. Olímpia se tornou instância turística. O Geninho, atual prefeito, era o prefeito. Um visionário. Um visionário. Ele lutou comigo, como o Padre Oswaldo lutou agora, e nós conseguimos. E transformamos Olímpia em instância turística. Olímpia era uma antes, é outra totalmente diferente depois. Vamos sair fora do estado de São Paulo? Vamos ali na região de Morrinhos, em Goiás, né? Pousada do Rio Quente. Pega aquele exemplo. Podemos olhar para a Pousada do Rio Quente como se olhássemos para a Olímpia. O que aconteceu no entorno de Pousada do Rio Quente? Hotéis, parques, uma série de coisas que foram acontecendo, e já se estendeu para Capitólio, para outros lugares, e é o que vai acontecer aqui. Com o município de interesse turístico, ele vai ganhar novos atrativos. Isso está acontecendo muito. Torneios das mais variadas alternativas. Aqui nós temos aqui uma situação, em Catanduva, que acontece provisoriamente e que é um grande atrativo, que são os eventos de arrancada lá no aeroporto. Lá não é nenhuma pista apropriada, mas reúne milhares de pessoas, carros em competição automobilística que eles criam lá e que traz à região gente de outros estados para participar. Com o município olhando para o lado turístico, ele passa a ter uma convivência mais próxima disso e passa a fortalecer, a potencializar. Exato. E daqui a pouco cria um calendário e vai embora. Você está certa. Parabéns por defender o turismo. Eu vou continuar defendendo. Parabéns por comemorar essa conquista do Padre Oswaldo, do Vignoli, que eu tive o privilégio de participar, mas essa conquista de Catanduva, da população, essa conquista de cada cidadão de Catanduva, que vai se beneficiar. E aquele que fala que é diferente é porque torce contra. Exatamente. E que vai ver o resultado passar nos olhos na frente dele. Aliás, foi muito bonito a votação, né? Foi quase unânime, né? Foi unânime. Foi unânime. Apoio total. Com o apoio do governador, com o apoio do secretário de turismo. Estava lá, o Padre Oswaldo estava lá, o Vignoli estava lá, os prefeitos estavam lá. Foi um momento histórico para Catanduva. 70 cidades. Isso. Entramos no nosso último bloco, nós falaremos sobre eleições 2026. Eu já vou bem direta. O senhor pensa em disputar uma nova reeleição ou, quem sabe, uma cadeira na esfera federal? Reeleição. Serei candidato ano que vem à reeleição para deputado estadual. Eu me identifico muito com o mandato de deputado estadual. E tenho uma vivência com o governo há mais de 30 anos, há 35 eu comecei, Lúcia, em 1989 como vereador, né? Então eu estou aí há 35 anos nesse relacionamento. Eu brinco que eu conheço da faxineira ao governador, em todas as secretarias. E isso, eu me familiarizei muito com tudo isso, por isso que eu tenho muita tranquilidade de me relacionar com cada... Ontem eu estava em Rio Preto inaugurando casa com o secretário da Habitação. Semana passada eu estava com o governador, com o secretário Eleus, com o secretário da Segurança de RIT, na região de Araçatuba, inaugurando, entregando obras e ajudando os municípios. Então, eu me identifico muito. O deputado estadual acaba ficando um pouco mais perto do município, tendo uma convivência maior. O federal ele já fica um pouco mais preso em Brasília. Então eu estou muito tranquilo com isso. E o meu federal é o Vignoli. Vignoli, ele já foi estadual comigo e o Marco Vignoli agora é candidato a deputado federal, é um grande parceiro e vamos fazer boas dobradas, não só aqui em Catanduva, mas em toda a região e em alguns outros lugares do estado. E Catanduva vai ganhar muito
com a eleição a deputado federal do Marco Vignoli, que vai fortalecer ainda mais as oportunidades e o desenvolvimento da cidade, a qualidade de vida, e pode ter certeza que ganhará muito também, se Deus permitir, a minha reeleição, e eu vou trabalhar para isso, e quero trabalhar e continuar ajudando Catanduva, a região e os municípios e as pessoas. O senhor é a favor de uma frente única, por exemplo, né, da Catanduva, região, da nossa região? Porque o que eu vejo muito são muitos candidatos lançando, os partidos lançando seus candidatos, e aí o que acontece? Os votos acabam sendo pulverizados e a gente acaba sem nenhuma representatividade, principalmente na esfera federal, né? E o senhor acha que essa frente única, eu sei que a política é complicada, mas ela resolveria uma parcela disso para que a gente pudesse se concentrar mais num candidato? Sempre ajuda, sempre ajuda. Muitos lugares já tentaram fazer isso, o resultado não é o esperado. Por quê? Porque cada vez mais, Lúcia, a rede social, ela entra nas pessoas e interfere muito em situações e acaba direcionando pessoas a escolher deputados ou governantes que não têm vínculo, que não têm relação com a cidade, com a região e que não vão voltar aqui para trabalhar e ajudar a cidade. E esse é um esforço nosso, nós estamos falando disso sempre, fazendo, e eu sinto que a população vem compreendendo, vem percebendo. A população ela é um pouco bairrista, ela quer aquele deputado que ela fala, esse é meu, esse é da minha cidade, esse, a hora que eu precisar, eu vou achar ele. Se eu precisar, quando tiver que cobrar, buscar o apoio dele, ele vai vir aqui dar o apoio. Diferente desses de rede social, que tem o voto, não sabe nem onde fica a cidade, nem passa na cidade, ou se passa, passa uma vez, depois não volta mais. E eu acho que é um pouco disso. Eu sou defensor, acredito muito na política presencial, na política de resultado, na política de trabalho direto com os municípios e com as pessoas. E eu acho que isso tende a se fortalecer. É esse o meu perfil, é o perfil do Vignoli e é o perfil de outros deputados que tem. Mas temos uma parcela aí que acaba flutuando, surfando em outras situações. E aí nós vamos ter que fazer um trabalho importante de pedir para a população refletir, pedir para o eleitor olhar para essa questão e escolher, se não for eu, um outro que esteja vinculado com a cidade, se não for o Vignoli, um outro, mas ver quem que está. E eu acho que, indiscutivelmente para federal, o Vignoli, ninguém tem a raiz e o vínculo que o Vignoli tem com a cidade e com a região. Há quanto tempo nós não temos uma representatividade federal? Ah, tá muitos anos. Isso volta décadas, não é nem anos, né? Que nós não temos aqui na região. Já estamos há décadas, já assim. Aqui em Rio Preto nós tivemos, o Edinho foi o último, né? Acho que Catanduva foi o doutor Simval. Catanduva foi o Simval, que ele teve um período. Né? Barretos, não me recordo, não teve. Você vai subindo, então, muitos anos. Então, é fundamental que a gente possa ter um federal com a raiz que o Vignoli tem, aqui na cidade e na região, e é fundamental que tenhamos estaduais com vínculo com a região, e eu me habilito a isso e quero fortalecer e continuar trabalhando por Catanduva e pela região. Nós chegamos ao final do nosso programa e sempre peço ao meu convidado que deixe uma última consideração em resposta à minha pergunta final. Deputado, quando o senhor olha para trás, todo o seu caminhar, toda a sua trajetória política, qual legado o senhor gostaria de deixar para o estado de São Paulo, especialmente na região que o senhor representa? Orgulho para minha família, orgulho para quem confiou em mim e me ajudou, porque ninguém faz nada sozinho, ninguém chega a lugar algum sozinho. E eu sou muito grato a essas pessoas e que essas pessoas se sintam satisfeitas com o resultado do nosso trabalho. E um outro legado que eu quero é melhorar a vida das pessoas, ter um social que inclua as pessoas e que não torne as pessoas dependentes, e ter uma saúde que cada vez mais melhore e atenda a população como precisa atender. Eu acho que é esse o foco
e na área do desenvolvimento, que o agro, que a micro e pequena empresa, que os empresários tenham o apoio necessário para gerar emprego e renda e garantir o desenvolvimento das cidades. Deputado, foi um prazer recebê-lo. Eu agradeço demais a sua disponibilidade de estar aqui presente, trazendo as suas ideias, as suas reflexões, né? E nosso programa, a nossa TV está sempre aberta. Espero que nós tenhamos outras oportunidades para juntos debatermos sobre política e poder. Olha, eu que agradeço esse privilégio que eu disse no início e volto a dizer agora. Poder bater esse papo com você, Lúcia Tavante, que é a referência da comunicação, que tem essa habilidade, esse dom que Deus te deu, e poder conversar com as pessoas, emitir as nossas opiniões, prestar conta do nosso trabalho. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns. Eu que agradeço. E a você que nos acompanha, é sempre um prazer estar aqui, trazendo informação, transparência e debate de qualidade. Para você, um forte abraço e até a próxima.